O caso de hoje, sem dúvida, é um dos casos mais interessantes que eu já trouxe aqui no canal. Eu fiquei horas pensando sobre ele e, na verdade, eu não cheguei a conclusão nenhuma, porque a gente não sabe, né, o que se passa na cabeça da outra pessoa. Mas até agora eu tô pensando se realmente houve ali, né, uma intenção de ou se não houve. Vocês já vão entender do que eu tô falando. Mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Melody Feliciano Johnson nasceu nas Filipinas por volta de 1984, como a mais velha de 8 irmãos em uma casa onde o pai, a figura central da família, trabalhava na polícia e viajava com frequência. Ela tinha um pai ausente e a mãe da Melody basicamente assumiu um papel crucial na criação dos filhos. A disciplina em casa era rigorosa e as punições físicas faziam parte do cotidiano. No entanto, anos depois, a Melody refletiu sobre tudo isso e afirmou que nunca considerou essa prática como um abuso. Para ela, era algo cultural, visto como uma forma adequada de guiar as crianças no caminho certo. Crescendo basicamente em um ambiente que cultivava ansiedade e medo, a Melody se tornou uma garota obediente, sempre preocupada em evitar problemas. Ela se destacou nos estudos, conseguindo até um diploma em bancos e finanças, o que a ajudou a conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, especialmente em negócios de varejo. Aos 20 anos, o seu destino se entrelaçou com o de um homem chamado Robert Johnson, carinhosamente conhecido por seus amigos e familiares como Robbie. Robbie, pessoal, estava nas Filipinas em uma missão militar e ele logo convidou a Melody para ir embora com ele para os Estados Unidos. Um romance assim bem adolescente, uma coisa bem linda, sabe? Robin tinha uma história marcada pela vida militar, tendo se alistado na Força Aérea dos Estados Unidos em 1995, logo após concluir o ensino médio no Texas. Essa carreira se tornaria o eixo central da sua vida. Ele era viciado no trabalho, ele amava sua carreira, o sonho dele sempre foi ser militar, então assim, aquela era a grande paixão da sua vida, servir as Forças Armadas Americanas. A Melody e o Robbie se casaram em 2005 e tiveram um filho, levando uma vida aparentemente comum, típica de famílias das Forças Armadas Americanas. Essa rotina, gente, incluía mudanças frequentes de país, o que tornava difícil criar vínculos duradouros. Isso é normal, tá? Normalmente as famílias militares dos Estados Unidos estão sempre mudando de base. Eles vão para o Texas, vão para a Coreia, vão para a Inglaterra, vão para tudo que é canto. Estão sempre de mudança. Isso é normal. Inclusive, ao longo dos anos, o Robbie, com a sua esposa e o seu filho, viveram em locais como Coreia do Sul, Reino Unido e Itália. E em 2023, a família se estabeleceu na Alemanha, antes de retornar aos Estados Unidos. Foi nesse período que a vida do casal se transformou em um verdadeiro caso de destaque nas manchetes nacionais e internacionais. Eles acabaram ficando famosos do jeito errado, digamos assim. O Robbie, pessoal, fez uma denúncia contra a Melody, acusando-a de envenená-lo com água sanitária, misturando a substância em seu café ao longo de meses, desde quando eles estavam na Alemanha até nos Estados Unidos. A relação do casal já estava desgastada e o divórcio era assim iminente, mas eles continuavam sob o mesmo teto por diversas razões. Robbie era o único na casa que consumia café e ele começou a notar um gosto estranho na bebida, mas ele decidiu não mencionar nada para Melody. Quando foi designado para uma base aérea na Itália, ele percebeu que realmente o café da sua casa estava estranho, porque na Itália, longe da sua esposa, o café tinha o mesmo gosto de sempre. Porém, quando ele voltou para casa, o problema do gosto do café retornou. Então ele achou aquilo tudo muito estranho e, determinado a descobrir a verdade, ele instalou câmeras de segurança em locais estratégicos da casa, mas as primeiras imagens não eram claras o suficiente para que ele descobrisse o que estava acontecendo, sabe?
Ele inclusive chegou a ir até a polícia, mas ele foi alertado de que as evidências eram fracas. Então Rob decidiu investir em câmeras de melhor qualidade e, para não levantar suspeita, ele disfarçou as câmeras como detectores de fumaça. Além disso, o homem comprou algumas tiras reativas para medir substâncias químicas e começou a testar a água da casa, acreditando que talvez o problema fosse com a água, porém o teste não mostrou nada de errado. Robin então resolveu fazer o teste diretamente no café que ele tomava, e bingo, a quantidade de cloro no café era extremamente alta. Para quem não sabe, a água sanitária é basicamente cloro ativo. É o mesmo produto que a gente usa na piscina, só que de uma forma diferente, muito mais forte, digamos assim. Com essas provas em mãos e as filmagens nítidas mostrando a Melody despejando cloro em pequenos recipientes antes de adicionar ao café, o Rob voltou à polícia. As evidências eram irrefutáveis e em julho de 2023 a Melody foi presa. O caso da Melody ganhou destaque nas manchetes em agosto de 2023, quando um grande júri decidiu que ela deveria sim ser indiciada por tentativa de homicídio, entre outras acusações. Com a fiança fixada em $50.000 sem o apoio do seu marido, ela não tinha como pagar. E ele não ia apoiar ela, afinal de contas ela estava sendo indiciada justamente por envenenar ele, né? Então ela acabou permanecendo atrás das grades aguardando o seu julgamento. Enquanto estava presa, a Melody manteve contato com a sua mãe e também com uma das suas irmãs que estavam nas Filipinas. A família perplexa não conseguia compreender como ela havia chegado a essa situação. Em meio a tudo isso, a Melody insistia que nunca teve a intenção de tirar a vida do Rob. Sua intenção, segundo ela, era apenas debilitar a sua saúde para que ele não viajasse mais a trabalho e deixasse ela sozinha. Ela não queria ficar sozinha e ela também não queria viajar com ele. Enquanto o processo judicial avançava, a história se desdobrava, revelando os detalhes de um relacionamento que à primeira vista parecia feliz. À medida que o julgamento se iniciava, os relatos do Rob foram lidos em voz alta. Ele não hesitou em afirmar que acreditava que a sua esposa era uma mulher narcisista e egoísta. O Rob disse que aconteceram muitos episódios no período em que eles estavam morando na Alemanha, que deixava claro que a sua esposa não o queria mais vivo. Ele optou por esperar até estar nos Estados Unidos para fazer a denúncia, pois sabia que no seu país ele teria mais apoio das autoridades. O amor que ele sentia pela Melody se misturava a uma profunda sensação de traição, e ele revelava sua raiva alimentada por lembranças de um relacionamento que ele ainda valorizava. Os detalhes que surgiram durante o julgamento foram assim surpreendentes. O Rob revelou que havia ingerido um café de gosto estranho por 3 semanas, mas não apresentou sintomas físicos que o levassem a suspeitar de algo nocivo. Entretanto, a saga não parou por aí. Ele se dedicou a instalar câmeras em locais estratégicos, como a lavanderia, onde a Melody guardava a água sanitária, e o caminho que levava até a cozinha. E as imagens deixavam bem claro que ela estava, sim, colocando o produto de limpeza no café do homem. Tudo ficou ainda mais incriminador quando Rob revelou que a Melody havia adquirido uma casa nas Filipinas sem o seu conhecimento e que, preocupada com a vida dele, havia perguntado sobre o seguro de vida que ele possuía. Aparentemente, ele havia mudado o beneficiário do seguro sem que ela soubesse, mas essas atitudes davam a entender que a mulher queria o seu marido morto para receber o seu seguro de vida e retornar para as Filipinas, onde a sua família morava e onde agora ela possuía um ótimo imóvel que tinha sido comprado com o dinheiro do Rob. Durante as audiências foi revelado que o Rob também tinha um lado obscuro. A Melody, que havia escolhido não denunciá-lo, alegou que ele tinha abusado intimamente dela por mais de uma vez no período em que eles moravam juntos na Alemanha. Ela disse que inclusive precisou procurar um médico proctologista porque o Rob chegou a machucar muito a mulher durante ali as relações. Ela até chegou a apresentar alguns laudos para o júri. A defesa da Melody destacou que a mulher
havia enfrentado diversos tipos de abuso ao longo do casamento. Embora os primeiros anos de união tivessem sido repletos de amor e boas memórias, os últimos tempos foram particularmente sombrios, difíceis e abusivos. O advogado da mulher enfatizou que, apesar de tudo, os problemas vividos não serviam como justificativa para suas ações. Uma coisa que eu não lembro se eu mencionei é que o casal tinha um filho, e no tribunal foi relatado que esse menino sempre presenciou os abusos que a Melody sofria nas mãos do Rob. A ideia da defesa era sensibilizar o juiz utilizando o filho do casal. A defesa da Melody destacou também que ela era uma pessoa preocupada com o bem-estar do marido, ela sempre pediu para que ele saísse do exército e se dedicasse mais à família. Ela também não gostava quando Rob bebia e dizia que após ingerir álcool o marido ficava agressivo. Sobre a compra da casa nas Filipinas, a defesa disse que a ideia da Melody era levar o seu marido para lá e afastá-lo do exército. Ela acreditava que o Rob carregava traumas da infância e que a sua saúde mental havia sido impactada negativamente pela vida de soldado. Por isso, ela colocou a água sanitária no café dele para que em algum momento a sua saúde estivesse debilitada e ele tivesse que abandonar o cargo. Depois disso, provavelmente ela ia tentar levar toda a família para as Filipinas. A Melody disse também que fez tudo isso por amor, porque amava muito aquele homem. Durante o julgamento, um aspecto intrigante surgiu. A relação entre os dois era marcada por ciúmes e muita desconfiança, onde cada um acusava o outro lado de infidelidade, o que alimentava ainda mais suas inseguranças e gerava muitos conflitos no casal. Com todas essas revelações no ar, a acusação fez um lembrete crucial. Ali, naquele tribunal, o Rob não estava sendo julgado por ser um mau marido ou por suas ações como pessoa. O foco estava na Melody, que enfrentava a grave acusação de tentar tirar a vida do marido, pai do seu filho. Em resposta, a defesa pediu que o tribunal se concentrasse nas provas apresentadas e não na narrativa da acusação, que insistia que o Rob havia recebido uma dose letal de cloro, o que não era verdade, afinal de contas, ele estava ali, vivinho da Silva. Um telefonema para o Centro de Controle de Venenos e um laudo químico demonstraram que não havia traços de substâncias perigosas no organismo do Rob, nem mesmo em locais onde as toxinas costumam se acumular. Então, em uma reviravolta inesperada, a Melody e seu advogado chegaram a um acordo com a acusação. Em troca da retirada da acusação de tentativa de homicídio em primeiro grau, ela se declarou culpada por duas acusações de adicionar veneno ou substâncias nocivas a alimentos ou bebidas, por ter colocado vestígios de cloro no café do próprio marido. Com isso, a Melody se viu diante de algumas opções. Uma simples multa, que ela não teria como pagar porque naquele momento ela não trabalhava, uma pena de prisão, liberdade condicional ou uma combinação de prisão seguida de liberdade condicional. As acusações a que ela se declarou culpada previam uma pena máxima de 2 anos de prisão para cada uma. A partir desse momento, tudo o que restava era a sentença, e em maio de 2024, a defesa e a acusação apresentaram seus últimos argumentos. A acusação, que havia alcançado seu objetivo de ver a Melody admitindo o envenenamento, se limitou a relembrar as ações legais que deveriam ser sancionadas por conta das ações da mulher. Por outro lado, a defesa tinha muito a dizer, pois a decisão do juiz dependia em grande parte da sua intervenção. O advogado da Melody destacou que a sua cliente aceitava a responsabilidade por suas ações e havia pedido desculpas ao Rob. Ela também se desculpou com amigos e familiares que foram afetados nessa história toda, por toda essa situação. Contudo, a defesa enfatizou a importância de olhar para o futuro. A Melody já havia passado quase um ano atrás das grades, período em que foi acompanhada por uma equipe de saúde mental que diagnosticou a mulher com ansiedade e depressão. Ela seguiu rigorosamente o tratamento e usou a medicação, tudo isso visando a sua eventual liberdade. Para que isso acontecesse, a Melody passou por uma avaliação da Comissão de Liberdade Condicional, que tinha a tarefa de verificar se ela representava algum risco para a sociedade. O resultado foi favorável, ela foi considerada de baixo risco. A comissão também ouviu amigos e familiares que a descreveram como uma pessoa doce, carinhosa
e dedicada ao lar, além de uma mulher de fé voltada para a família. O fato de nunca ter tido antecedentes criminais, de não fazer o uso abusivo de álcool ou substâncias e de ter concluído um programa de controle da raiva enquanto aguardava o seu julgamento também foram levados em conta. Finalmente, no dia 10 de maio de 2024, após ouvir todos os argumentos, o juiz sentenciou Melody, que na época tinha 40 anos, a 3 anos de liberdade condicional. Ele determinou que ela passasse por uma avaliação e monitoramento de saúde mental, além de proibir qualquer contato com o Robbie, a menos que estivesse na presença de um mediador para falar sobre a questão do filho. Entre os fatores que o juiz ponderou, destacou-se o esforço da mulher em se reinventar durante seu tempo atrás das grades. Ela se dedicou a diversos cursos, incluindo um focado em parentalidade, e mostrou um compromisso admirável em enfrentar suas dificuldades de forma construtiva. Quando foi liberada da prisão, ela foi morar com amigos e passou longe da casa onde vivia com o Robbie. Na verdade, ela nem podia chegar lá perto por conta de decisões judiciais. Hoje ela vive uma vida tranquila, trabalha no comércio e estuda turismo. Enquanto isso, Robbie continuou a sua trajetória de sucesso como militar, acumulando mais de 29 anos de serviço. A última informação que eu encontrei sobre ele é que ele atua como membro ativo da Força Aérea, liderando uma equipe de 220 profissionais em 5 especialidades distintas. Ele supervisiona e dirige as ações de pessoal em 11 seções, além de gerenciar a munição na base onde estava designado. Eu não costumo opinar muito sobre essas coisas, mas eu acho que se a Melody quisesse mesmo tirar a vida do Robbie, ela teria utilizado algum outro tipo de substância ao invés da água sanitária. Então eu suponho que talvez ela estivesse falando a verdade e sua intenção era realmente deixar o seu marido debilitado para parar de trabalhar e não tirar a sua vida. Óbvio que isso não torna a situação menos grave, porque é totalmente criminoso você fazer isso com uma pessoa. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Se você acha que a Melody deveria ter passado mais tempo presa, se você acha que as intenções dela realmente era de tirar a vida do Robbie, eu quero saber tudo, tá? Então me conta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.